Meus amigos, começa hoje a era Galípolo à frente do Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, para sua primeira reunião, primeira decisão de 2025 a respeito da taxa básica de juros, a famosa taxa Selic, que, ao que tudo indica, vai continuar subindo e subindo fortemente no ano de 2025. Esse é o primeiro encontro comandado pelo Gabriel Galípolo, que acaba de assumir a presidência do Banco Central, foi indicado pelo Lula e que deve resultar novamente na elevação de 1 ponto percentual a taxa Selic, a taxa de juros, saindo de 12,25% ao ano, que é o que a gente tem hoje, para 13,25% ao ano após essa reunião que finaliza agora no dia 29 de janeiro de 2025. Obviamente, essa alta já começa a movimentar os mercados, começa a movimentar a economia brasileira, principalmente as empresas brasileiras, vão continuar sofrendo para manter as portas abertas, porque uma taxa de juros nesse patamar absurdo e durante esse tempo todo é péssimo para a nossa economia, é péssimo para as empresas, é péssimo para os empregos e para a nossa população de uma maneira geral. Principalmente porque uma taxa de juros numa trajetória de alta significa que nós já temos hoje uma inflação totalmente descontrolada e também numa trajetória de alta. Toda vez que você vir uma taxa de juros elevada, significa que existe uma inflação elevada, porque justamente a taxa de juros é um aparato, é um mecanismo para tentar segurar, frear a inflação de um país. Ou seja, o preço dos alimentos, o preço dos produtos e dos serviços aqui no nosso país acaba ficando num patamar mais baixo, favorecendo não só o consumo, mas também o ambiente de negócios no nosso país, que é justamente o que a gente não tem no governo Lula. Se a gente tivesse um governo com um mínimo de responsabilidade fiscal, de controle fiscal, que gastasse menos do que arrecada, a gente teria um ambiente completamente diferente do que a gente tem hoje, com essa taxa de juros, cara, extremamente alta, uma aberração. Mas, infelizmente, é o único mecanismo que a gente tem hoje para tentar segurar esse descontrole absoluto que nós temos na inflação nesse momento. Mas o fato, meus amigos, é que, por mais que o Banco Central esteja torrando as suas reservas de dólares, as suas reservas internacionais, para tentar conter aqui a alta do dólar, para tentar conter a inflação que tem afetado os alimentos, o preço dos produtos aqui no nosso país, o preço dos alimentos e dos serviços, por mais que o Banco Central esteja aumentando a taxa de juros para tentar segurar essa inflação absurda que a gente tem no nosso país, cara, isso não tem surtido efeito e a solução é, infelizmente, sacrificar ainda mais a economia de um país para manter o capricho de um governo extremamente gastador, que é o que a gente tem com o governo Lula. Eu vou trazer essas e outras informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Não saia no meio do conteúdo, nosso conteúdo está imperdível. Você precisa ficar até o final para entender como tudo isso já está impactando no nosso mercado e também vai continuar impactando, diretamente no nosso bolso. Mas antes de entrar a fundo aqui no nosso conteúdo, eu preciso trazer uma informação extremamente importante que o YouTube mostra pra gente, que 76,3% das pessoas que acompanham os nossos conteúdos, tá vendo aqui, simplesmente não estão inscritos. O que isso significa, Josué? Significa que tem 76% de chance de você que gosta do nosso conteúdo, acompanha o nosso material aqui diariamente, de não estar inscrito no nosso canal. E isso, obviamente, é um absurdo. Então, você já vai fazer o seguinte, confira a sua inscrição aqui embaixo, tem um botãozinho para ver se você está inscrito ou não. Já ative todas as notificações também, só assim eu posso garantir que você vai ser notificado pelo YouTube toda vez que a gente trouxer um conteúdo, trouxer uma publicação como essa, você vai ser notificado pelo YouTube. Bom, agora que você já está com a inscrição feita, com o sininho ativo, agora a gente já pode seguir, não é verdade? Então vamos lá, vamos seguir para a nossa primeira matéria aqui do dia. Olha essa matéria que saiu aqui no portal do Globo no dia de hoje, que fala sobre o Copom, a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central. Banco Central começa hoje a primeira reunião liderada por quem? Pelo Gabriel Galípolo, para definir a taxa de juros. A taxa de juros, que é a taxa Selic, que é um indicador extremamente importante para a nossa economia. Toda vez que a taxa de juros está no alto, significa que o cenário econômico do nosso país não está interessante, significa que o governo tem gastado muito e, para isso, a taxa de juros é justamente para tentar conter um pouco os gastos do governo, que vai precisar pegar dinheiro emprestado para pagar a sua dívida. E a taxa de
juros é exatamente o serviço da dívida, ou seja, é justamente o que o governo paga para o mercado toda vez que o mercado empresta dinheiro para o governo financiar a sua dívida. E quando a gente fala mercado, parece que a gente está falando de grandes investidores. Na realidade, o governo pega dinheiro de você que investe aí num título público, num tesouro direto, um tesouro atrelado à Selic, por exemplo. Significa que você está emprestando dinheiro para o governo pagar as suas dívidas. E toda vez que o risco está muito elevado, ou seja, o governo tem gastado mais do que arrecada, o governo com um rombo aí na casa de R$1 trilhão, significa que tem um risco muito grande do governo dar um calote nos investidores que estão emprestando dinheiro para o governo. Para isso, ele tem que pagar cada vez mais um prêmio maior, porque essa é a regra básica do investimento. Quanto maior o risco, maior tem que ser o prêmio. Então, toda vez que você vira uma taxa de juros colocando o bico para cima, ou seja, pegando mais tração, ficando cada vez maior, significa que o risco do país está muito elevado. A economia aquecida, leia-se, o governo jorrando dinheiro na economia de uma forma totalmente ineficiente, e inflação alta, leia-se, alta nos preços dos produtos, justamente por conta dessa economia, entre aspas, aquecida, reforça a indicação do próprio Banco Central de que a Selic vai aumentar 1 ponto percentual. Aqui a imagem do Gabriel Galípolo preocupado, é a sua primeira reunião, a sua primeira decisão. O resultado sai amanhã, dia 29 de janeiro de 2025, e a expectativa é que o Banco Central cumpra o indicado em dezembro e eleve a taxa básica Selic, a taxa de juros, do patamar atual de 12,25% ao ano para 13,25% ao ano. A escalada deve seguir em março para bater ali, 14,25% ao ano. Tem gente falando até que em março possa chegar a 15% ao ano, ou seja, uma taxa de juros absurda. E principalmente, por que está tendo essa alta na taxa de juros? Justamente por causa disso aqui, por causa do terror da inflação, meu amigo. Preste atenção, a gente tem alertado para isso há muito tempo. Agora os números estão começando a vir e as pessoas estão começando a entender agora, mas é bom a gente se preparar porque a gente tem um cenário bem complicado pela frente. O mercado vê inflação a 5,5% ao ano e a taxa de juros a 15% até o final de 2025. A principal função do Banco Central, para que você entenda, é preservar o valor da nossa moeda, do real. Por isso que a gente está vendo ele se manifestando aqui para tentar ajustar aqui a inflação, porque a inflação corrói o poder de compra da nossa moeda. Então, um dos aparatos para segurar a inflação é aumentando a taxa de juros. Outro aparato também é tentar segurar a disparada do dólar, como tem acontecido no nosso país, com o dólar elevado. O que acontece? Isso pressiona a inflação no nosso país também. E um dos mecanismos do Banco Central é pegar a nossa reserva de dólar e colocar no mercado quando o dólar está elevado, ou seja, vender dólar, fazer leilão de dólares a mercado para conseguir diminuir o preço do dólar, para pressionar menos a inflação, para conseguir manter o poder de compra da moeda do real. Nessa matéria, que saiu aqui no portal da Agência Brasil, diz que o Banco Central anuncia a primeira intervenção no câmbio em 2025, ou seja, o que é intervenção no câmbio? É vender dólares, é fazer leilão de dólares em 2025. Ele fez isso no dia 20 de janeiro de 2025. E em dezembro de 2024, o Banco Central vendeu 32,59 bilhões de dólares das reservas externas, o maior volume mensal de intervenções cambiais desde a criação do regime de metas de inflação em 1999, ou seja, bateu o recorde de vendas de dólares para tentar segurar a alta do dólar. Por quê? Porque a inflação está fora de controle. Essa matéria, que saiu também no dia de hoje, diz que o dólar opera em queda e vai a R$ 5,85 na véspera das decisões dos juros no Brasil, ou seja, nas vésperas aqui da reunião do Banco Central, do Copom, e também com os Estados Unidos na mira, e o Ibovespa cai, com o mercado de olho nas políticas tarifárias do Donald Trump e na expectativa por novas decisões da taxa de juros no Brasil e também nos Estados Unidos. O Copom faz a reunião juntinho ali com a reunião dos Estados Unidos, do Fed. Lá nos Estados Unidos, o Fed não deve fazer nenhum tipo de alteração, esperando aqui as decisões do Donald Trump para a próxima reunião. Só que essa política tarifária, ou seja, com os Estados Unidos aplicando tarifas aos produtos do México, aos produtos chineses, aos produtos brasileiros também, isso tem surtido efeito também no preço do dólar. Mas uma outra coisa que o mercado está precificando e poucas pessoas estão percebendo, que é justamente essa matéria aqui, Lula sinaliza não disputar a reeleição em 2026
mas os ministros o veem candidato. E ele usa essa estratégia que é muito manjada já, de falar que não vai participar, não vai disputar, mas é só para ele testar como que vai ser a aceitação de uma matéria como essa. Só que o mercado entendeu que isso aqui é uma possibilidade, a possibilidade do Lula não disputar a eleição em 2026, ou seja, entendendo que é algo positivo para o Brasil. Dá uma olhada comigo nesse gráfico que acompanha justamente o preço do dólar aqui no nosso país. Aqui, ó, tá o mês de dezembro de 2024, onde teve uma série de intervenção do Banco Central. Toda vez que tem essa grande queda aqui, ó, no vermelhinho, significa que o Banco Central entrou no mercado e vendeu uma quantidade absurda de dólares. Só para você ter uma ideia, em dezembro de 2024, o Banco Central vendeu mais de 32 bilhões de dólares. E mesmo assim não foi suficiente, porque o dólar continuou extremamente valorizado, extremamente alto. Entrou 2025, o que acontece? O dólar ainda continua alto e aqui, ó, no dia 20 de janeiro de 2025, exatamente aqui, ó, o Banco Central fez uma venda de apenas 2 bilhões de dólares, em comparação com mais de 32 bilhões de dólares que foram vendidos aqui em dezembro de 2024, 2 bilhões não é nada, não faz nem cócegas. E olha aqui, ó, no dia 22 de janeiro de 2025, teve uma queda absurda aqui no preço do dólar. Por que será, hein? Será que teve a ver com o leilão que foi feito no dia 20, 2 dias antes aqui, ó? Não, cara. Sabe uma notícia que saiu no dia 22 de janeiro de 2025? Foi exatamente essa daqui, ó, do Lula sinalizar que não vai disputar a reeleição. Saiu aqui no Poder 360 essa matéria no dia 22 de janeiro de 2025. Justamente no mesmo dia que teve uma queda absurda aqui no preço do dólar, saindo de R$ 6,00 para casa dos R$ 5,93 e agora continua nessa trajetória de queda. Ou seja, meus amigos, o mercado entendendo que o problema do Brasil tem nome e sobrenome: Lula da Silva. Com as pesquisas que acabaram de sair, mostrando a degradação da imagem do Lula, principalmente no Nordeste, o mercado entendendo que isso é positivo para o Brasil. E o que a gente espera é que a população brasileira também compreenda exatamente isso e se movimente para que nunca mais o nosso país possa passar por governos com a configuração do governo Lula da Silva aqui no nosso país. Bom, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos, eu só dei o start, a gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa a sua mensagem, eu quero saber o que você acha disso tudo. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também você compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, afinal de contas, esse tipo de informação você não vai ver passando no Jornal Nacional, você pode ter certeza disso. Então, me ajuda compartilhando esse conteúdo com mais pessoas. Se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, ó, no nosso próximo vídeo.